Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar de vidros eficientes. Eu sou Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, a nossa convidada de hoje é a Heloísa Meister. A Heloísa é engenheira civil formada aqui pela UFPR com especialização em gerenciamento e execução de obras. Há 5 anos atua na Guardian Glass, líder mundial em vidros planos, oferecendo consultoria técnica para especificação de fachadas que promovem conforto térmico e eficiência energética. Então, é um assunto que tem muito a ver com sustentabilidade. Sim. Heloísa, obrigado pela tua presença aqui conosco. E eu já vou abrir esse nosso bate-papo com uma pergunta que seria justamente qual que é a diferença entre um vidro comum e um vidro eficiente. Sim. Primeiramente, muito obrigada também pelo convite. E esse tema vidro parece simples, né? Mesmo dentro da engenharia, a gente acaba não estudando muito, mas só nessa pergunta que você me fez, a gente pode desenrolar aqui muitas coisas. Então, o vidro comum, né? O que a gente considera como um vidro comum? É o vidro incolor. Então, quando eu entrei nesse mundo do vidro, trabalhar com especificação de vidro, eu pensava, eu vou definir qual é a espessura e se é vidro incolor, verde ou fumê. Era isso que eu tinha conhecimento. Mas aí depois você vai descobrindo que existe todo um mundo de tecnologia dentro do vidro e das composições que você pode montar, né, com os vidros. Então, o vidro comum é isso, é um vidro incolor, um vidro verde, um vidro fumê, que é uma massa de vidro comum ali com maioria areia, caco de vidro, derrete e faz o vidro. O vidro mais eficiente, no geral, são vidros que recebem uma metalização. Então, tem diversos metais diferentes que você faz uma deposição ali no vidro e aí isso vai dar a característica do vidro, tanto a cor. Então, eu tenho um vidro refletivo prata, um vidro azul, um vidro com uma reflexão bronze ali, o champanhe, e também vai dar a performance do vidro. Então, dependendo dessa combinação de metais que você coloca no vidro, vai definir qual que é a transmissão luminosa daquele vidro. Ele pode bloquear um pouco mais de luz, deixar entrar mais luz, e qual que é o bloqueio de calor. Então, quanto de calor vai entrar através daquele vidro. Porque a noção que a gente tem quando você pensar, vou fazer uma casa de vidro, é que aquilo vai virar uma estufa. Porque vai entrar aquele calor e vai ficar retido ali dentro. Então, se você coloca uma tecnologia no vidro, dá essa eficiência, não. Você já bloqueia uma porcentagem do calor para fora. E aí, você pode trabalhar também com as composições de vidro. Então, pegando esse vidro de controle solar, que eu comentei, que tem a metalização, você pode fazer um vidro laminado, um vidro insulado, que é o que a gente chama de vidro duplo, um vidro triplo, e aí você vai tornando essa composição ainda mais eficiente. Legal. E, Luísa, hoje essa tecnologia do vidro, ela se aplica ao quê? A transmitância térmica, acho que iluminação, né, também a questão do fator solar ali, que é o que passa de luz natural para dentro do ambiente. Ele também tem correlação com algum controle acústico, ou o controle acústico fica na esquadria? Na verdade, é o conjunto. O vidro e a esquadria juntos que vão dar esse efeito. Então, trabalhando, mais uma vez, a gente tem a ideia do vidro duplo como um vidro acústico. Na verdade, a principal função de um vidro duplo é térmica. É funcionar tipo o nosso copo térmico aqui, um copo Stanley. É isolar termicamente. Mas acusticamente, dependendo da composição que você faz, dependendo da espessura que os vidros têm, a camada de ar que está entre os dois vidros, você pode dar um desempenho acústico melhor. Outra forma de melhorar o desempenho acústico do vidro é trabalhar com vidro laminado com PVB acústico. O que é o vidro laminado também, né? São 2 vidros grudados. No geral, você coloca um PVB, que é esse interlayer, o que gruda os 2 vidros, né? É um interlayer comum, que ele serve só para fixar os 2 vidros. Mas aí tem várias outras tecnologias nesse mundo também. Então, tem o PVB acústico, que além de grudar os 2 vidros, ele também vai dar essa atenuação acústica. Mas de nada adianta você colocar um vidro super potente, vou colocar um vidro triplo que vai bloquear tantos dBs e não trabalhar com a esquadria que seja compatível. Exatamente. E, laminado, acho que é o mais comum, né, que a gente vê assim hoje, né? Pelo menos... Sim, nos grandes empreendimentos, no geral, são os vidros laminados. Assim, a nível Brasil, o maior consumo, a gente ainda vê muito o vidro temperado, né? Que é uma camada de vidro
que passa por um choque térmico e fica mais resistente. Então, por exemplo, o vidro que tem um box no box de casa, e ainda tem muita janela que é só de vidro temperado, até não tem nenhuma esquadria, né? Aquele vidro autoportante. A sacada, parapeito. Aí a gente já entra num detalhe. Sacada, até teve recentemente uma atualização da 7199, que é a norma da aplicação do vidro na construção civil. No caso de guarda-corpo, sempre foi exigido vidro laminado. Porque o vidro temperado simples, se ele quebra, ele se despedaça todo. Em pedacinhos pequenos, digamos, ele é mais seguro pela questão de não cortar em grandes facas de vidro, mas em pedacinhos menores, mas ele ainda se despedaça todo. Então a pessoa bate num guarda-corpo, cai e pode acontecer uma fatalidade. O vidro laminado, como ele tem esse PVB no meio, ele quebra e mantém um vão fechado. Então é o vidro que tem no para-brisa do carro. Que quando ele quebra, ele não vem o para-brisa inteiro. Ele fica ali trincadinho até você fazer a substituição. Entendi. E hoje, assim, como que está o mercado nessa questão dos vidros eficientes, assim? Tipo, a construção civil hoje já está absorvendo ou ainda é uma proporção muito pequena em relação ao volume de obras? Como que você está enxergando, assim, esse volume, assim, se o pessoal já tá aderindo isso nas obras? A gente tem percebido esse amadurecimento do mercado mesmo. Mesmo no trabalho, assim, de consultorias mesmo, como vocês fazem, de consultoria energética, que aí vai ter todo um estudo para definir qual é o fator solar do vidro. A própria norma de desempenho teve uma evolução agora em 2021, na última atualização, que já colocou como um dos critérios ali de atendimento à parte térmica, o fator solar do vidro. Então, dependendo da abertura que você tem de janela, você já tem que aplicar um vidro que tenha um controle de entrada de calor. Térmico. Sim. E até um pouco da quebra desse preconceito, porque o que se pensava muito antes sobre os vidros de controle solar? Associa com vidro refletivo. Exato. Então, o que é isso? É vidro refletivo. Quando você pensa em vidro refletivo, prata. Eu não quero um vidro prata na minha casa. Ou eu vou construir um prédio residencial, eu não quero uma esquadria toda prata. E hoje já não é mais assim o mercado. Tem várias opções de vidros que tem um bloqueio de calor, mas mantém a mesma estética de um vidro incolor comum. Então você pode ter a performance no vidro sem comprometer a estética do projeto que o arquiteto está buscando. Então, tem todos esses movimentos, assim, a gente percebe que o mercado vem crescendo, assim, a fatia do mercado que consome os vidros já de controle solar é maior do que nos anos anteriores. A gente vê, né, não sei se é porque o corporativo acabou se associando lá atrás aos vidros refletivos, né? Mas você vê o residencial, o arquiteto sempre não quer que seja tão refletivo, né? Exatamente. Para dar aquela aparência mais de residência, né? Mais de casa, alguma coisa assim. É interessante. E você, a gente estava conversando antes, né? Você trabalha hoje Centro-Oeste e Paraná. Isso. Né? O que você vê de diferença, assim? Porque são locais com climas extremamente diferentes, né? Você vê que o produto que vem de lá não vem daqui e vice-versa. O que você já percebeu? Mesmo dentro das regiões, assim, tem diferenças. Mas essa questão de produto mesmo, né? Muita gente chega e me pergunta, Elô, qual é o melhor vidro que você tem? Depende. Depende pra quê? Do tipo da obra, depende aonde está a obra, se é residencial, comercial, tamanho da janela e tudo mais. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, se pegar as simulações, no geral, qual que é a necessidade? O vidro que bloqueia o máximo possível de calor, bloqueia 70% do calor, a gente vê nas simulações que não. Porque a gente precisa de um vidro que bloqueie calor mais um pouco, para que tenha conforto no verão e no inverno. Exato. Então, o melhor vidro aqui para Curitiba é diferente do melhor vidro para Goiânia. São mercados totalmente diferentes já nessa questão. E aí, em questão mesmo de maturidade de mercado, a gente percebe que aqui em Curitiba, nessa parte de preocupação com conforto e eficiência, é um mercado mais maduro já também. Que as construtoras, principalmente as de alto padrão, todas já têm essa preocupação em nascer o projeto já com esse conceito. Não, por exemplo, não vão buscar vocês simplesmente para colocar um selo, mas para melhorar o projeto em si. Então, estão mais abertos a buscar essas alternativas, não só em vidro, mas em todo, né, todas as... É que você vê, né, acho que todo mundo
acho que em todas as regiões, mas ou por excesso de calor ou por excesso de frio, mas sempre teve um desconforto onde já morou, né? Uhum. E acho que isso vem aumentando a exigência, né, até do consumidor final, né, para as incorporadoras de querer um produto mais eficiente, mais confortável e mais eficiente, porque ninguém quer gastar o que não precisa ser gasto, né? Então, e aí você comentou realmente no mais alto padrão. E isso é um debate que a gente geralmente faz, que, por exemplo, hoje construções sustentáveis no Brasil representa menos de 2% do volume de obras no Brasil. Uhum. Tá? É muito pouco ainda esse olhar. Você vê assim que nas fatias de obras mais populares, obras de habitação social, você já tem visto essa preocupação? Porque eu enxergo que às vezes a relevância de ter pelo menos o olhar de eficiência deveria até ser maior do que eventualmente no alto padrão. O alto padrão, logicamente, seria mais o conforto, Uhum. né? Mas a eficiência deveria ser no habitação popular, né? Sim. Você está vendo essa preocupação? Dentro do mundo do vidro ainda não tão representativo, porque principalmente, né, projetos mais populares em geral tem uma área envidraçada menor. Uhum. E aí, nesse caso, o vidro acaba impactando um pouco menos no conforto de quem tá ocupando aquele espaço. E outro ponto é que hoje o mercado está muito forte em relação a custos. Tipo, todas as obras estão com custo muito apertado. Isso tanto no alto quanto no padrão popular. E aí, pensar nesse tipo de solução nesse momento não tem sido a prioridade. Parte, né? Exatamente. Você acha que o custo ainda ele é bem decisivo, né? Exatamente. Então, nesse lado eu vejo mais a questão de segurança mesmo. Pensando nos vidros, talvez crescendo um pouco a questão do vidro laminado, ao invés de um vidro comum ou um vidro temperado mesmo, que hoje, por exemplo, nessa atualização da 7199, portas, eu não posso ter vidro comum em portas. Eu tenho que ter um vidro temperado, pelo menos. Então, para esse lado da segurança, tem avançado um pouco mais, assim, do que a parte de eficiência. Isso. Porque hoje a gente só tem praticamente a norma de desempenho, que dá uma diretriz para isso, mas não tem uma obrigação legal, né? Ainda não. Ainda não. A gente vê iniciativas de fomento, né? Então, premiar quem está fazendo projetos mais eficientes, né? Sim. Porém, tipo, a certificação não deixa de ser isso também. Mas é algo que a gente tem que amadurecer, né? Tem questão tem legal, alguns né? Financiamentos também, né? Já para projetos que têm algum tipo de certificação para incentivar um pouco mais essas iniciativas. E foi publicado agora, recentemente, né? A normativa de que vai ser obrigatória a etiqueta de eficiência energética, né? Vai começar com edifícios públicos, depois para residenciais, isso ano a ano, né? Acho que a partir de 27 começa essa obrigatoriedade. E aí o vidro tem papel fundamental, né? Você acha que esse tipo de iniciativa, assim, pode impactar em produção em escala, consequentemente em custo? Vocês já estão falando sobre isso internamente? Como que é? Assim, essa questão, né, do crescimento do mercado, realmente, esse tipo de iniciativa acaba movimentando um pouco mais. E justamente nessa questão de custo, né? Quanto mais um volume maior você tem do mesmo produto, reduz o custo fixo e aí você consegue tornar aquilo mais acessível também, né? Otimiza mais a linha de produção. Então, realmente faz todo sentido. Nesse momento, né, ainda não está impactando, mas com certeza, assim, como companhia mesmo, é o caminho para onde a gente deve avançar. Porque sai a obrigatoriedade, aí vai para projeto, né? Aí vai, depois que a obra começa a avançar, daí que chega lá na ponta, né? Sim, e geralmente a esquadria e vidro é o último que chega na obra, né? Sim, mas assim, a gente já tá nesse meio aí, né? Quase 10 anos praticamente, e a impressão que eu tenho é que aumentou as opções, né, do mercado de lá para cá. Sim. Aumentaram as opções. E quando você falava em vidro eficiente, tinha só um mega eficiente e quase o dobro do preço. Assim, né? Então, fala pra gente um pouco dessa diversidade de soluções que tem hoje e tal. Vem muito assim das demandas de mercado também. Se pensar mesmo a Guardian dentro do Brasil, né? Ela chegou em 94.
é Né? recente. Super recente. Então, até ir ganhando, entendendo o mercado, é um tempo que você leva para também ir desenvolvendo as tecnologias que se adaptem a esse mercado. Então, se eu pegar o portfólio, por exemplo, da Guardian Europa, da Guardian Estados Unidos, da Guardian dos Emirados Árabes, não é a mesma tecnologia que funciona aqui. Até porque a gente está falando dos vidros laminados. Nem todo vidro com metalização eu posso laminar. Então, a gente teve que entender o mercado. No Brasil é o vidro laminado ou temperado. Então, vamos desenvolver produtos que atendam esse tipo de demanda. A questão do refletivo mesmo, né? Se a gente pegar os vidros, os mais básicos, que são os que começaram no mercado, isso é vidro muito refletivo. Eles bloqueiam muito calor, mas são muito refletivos. Então, a gente foi entendendo isso também. Está avançando para o mercado residencial também. No residencial, não é isso que as pessoas vão buscar. Sim. Então, eu preciso de um vidro que seja menos refletivo. Aí você faz um menos refletivo, que talvez não é tão eficiente. Não, mas eu preciso de um vidro eficiente e pouco refletivo. Então, vai desenvolver um novo produto. Então, essa parte de desenvolvimento de produto, adaptando ao mercado, ela está em constante desenvolvimento. E isso vai ao longo dos anos, né? Então, a gente está aqui estudando um produto hoje para lançar daqui a um tempo e vai entendendo como o mercado funciona. Mas, realmente, nos últimos anos cresceu muito, né? As opções, né? As opções, E é isso, as opções de vidro e de composições que você pode fazer junto com o vidro, trabalhar com PVB diferente, com... Acho legal também você explicar, assim, a questão técnica da diferença do vidro comum para o vidro eficiente em questão de eficiência, assim, para o pessoal que não entende de vidro, não sabe muito bem a diferença. Quão mais eficiente termicamente é um vidro que tem essa tecnologia, até quando ele pode chegar, né, comparado ao convencional? Sim. Hoje, se eu pegar dentro do portfólio da Guardian Brasil, o vidro que mais bloqueia calor é um vidro que bloqueia cerca de 75% do calor. Ele, eu posso dizer que é o melhor? Depende, porque ele bloqueia muito calor, mas ao mesmo tempo ele deixa entrar uma porcentagem de luz mais baixa. Bem baixa. Então, cerca de 14% de luz. Por exemplo, numa região muito quente, com uma insolação muito alta, por exemplo, uma fachada que pega muito sol, faz sentido. Faz sentido, faz total sentido. Mas agora, para eu falar qual é o vidro mais eficiente, a gente sempre olha muito esse equilíbrio de entrada de luz e bloqueio de calor. Aí, dentro do portfólio, né, tem algumas linhas de vidro. E tem uma linha de vidro que a gente sempre fala que são os vidros low-E. O que é low-E? É low emissivity. Qual que é a diferença? Um dos metais que vai ali na metalização é a prata. E aí, esses vidros que tem prata na metalização, eles conseguem entregar melhor esse equilíbrio entre bloquear o calor e deixar a luz entrar. Então, a gente fala de seletividade, né? Índice de seletividade. Os vidros low-E são mais seletivos por conta disso. Outra vantagem que você tem aí é quando trabalha com ele numa composição insulada, que é o que a gente vê um pouco menos aqui no Brasil, mas já dependendo do empreendimento, tem crescido. Que aí, quando eu tenho um vidro insulado, qual que é a diferença do insulado, né? Que eu falei que ele é térmico, porque ele isola mais o ambiente, demora mais para o calor sair, demora mais para o calor entrar. É o copo Stanley. Você mantém a temperatura interna. E aí, quando eu tenho um vidro low-E, digamos, esse com prata, e a minha camada metalizada tá em contato com a câmara de ar ali do insulado, então vamos pensar, tem um vidro, uma câmara de ar, outro vidro. Então, e a metalização está aqui em contato com a câmara de ar. Eu potencializo esse efeito de isolamento térmico. Então, os vidros, quando a gente viaja para fora do Brasil, você vê aquelas esquadrias robustas com vidro duplo, vidro triplo, muitas vezes, assim, a grande maioria são esses vidros low-E numa composição dessas, que aí você amplifica ainda mais o isolamento térmico. São até aquelas... esse tipo de esquadria até é recomendável quando você investe tanto no vidro, é que você nem permita até a abertura de janelas, né? Para você ter uma eficiência até maior ainda. Isso, porque aí você vai manter o ambiente na temperatura que você quiser. Legal. E hoje é acessível, por exemplo, desde uma casa, por exemplo, querer comprar esses vidros eficientes, um prédio com certeza, mas por exemplo, alguém vai construir uma casa e quer contar com vidro eficiente, ele consegue comprar ou é limitado as opções que ele tem pelo volume de compra? Consegue comprar, porque no geral, assim, esse tipo de vidro, nem todos os processadores têm capacidade de trabalhar com esse tipo de vidro, porque ele é um pouco mais delicado. Mas tem uma rede
de empresas pelo Brasil que já trabalham e que costumam ter várias obras, assim, dentro do portfólio da Guardian, a gente tem várias obras acontecendo paralelamente, e aí esses pequenos volumes conseguem entrar também, ser, digamos, encaixados nessas obras. E pensando numa residência, a gente vê, principalmente residências de alto padrão, né, onde o investimento em esquadria é alto. Né? É alto. Uhum. E a porcentagem que o vidro representa em custo dentro desse conjunto, assim, dessas esquadrias super robustas, é muito pequeno. Uhum. Então, às vezes, uma diferença ali de um vidro, o vidro em si vai dar 10, 20% a mais se você colocar um vidro super eficiente, mas no teu custo do pacote de esquadrias, isso tanto. não vai impactar tanto. Uhum. Então, muitas vezes, nas casas, mesmo por desconhecimento exatamente. que não é aplicado do que por... porque ele, às vezes, quem está fazendo uma casa, às vezes contrata uma empresa de esquadria um pouco menor e ele nem sabe que existem também esses vidros, não entende a diferença, não passa a mensagem. Exatamente. Né? Oferece menos opções. Menos opções. Às vezes, o critério de escolha é cor, né? Uhum. E não eficiência, né? E é engraçado porque acho que a mensagem que tem que passar também nessa escolha de vidro é a eficiência que te gera no ambiente em economia de energia, em economia de iluminação artificial, né? Acho que esses ganhos, que é o que a gente simula, né? Que é legal explicar isso. Por que a gente coloca um vidro eficiente, né? Eu vou ter conforto, né? Vou ter um conforto melhor, mas eu também deixo de gastar ar-condicionado, deixo de ter que colocar uma persiana para barrar, por exemplo, uma iluminação em excesso que eu tenho no meu ambiente. E automaticamente, quando eu coloco uma cortina para fechar aquele vidro, eu tenho que ter iluminação artificial para compensar. Então, todo o ganho que você teve, deveria ter com o vidro, você perde. Exatamente. Né? Por não ter um projeto bem equilibrado, né? E acho que isso realmente é uma questão cultural, assim, até dos projetistas estarem começando a ter esse olhar, né? Porque o critério só arquitetônico já não é mais uma barreira, né? Porque hoje você já tem muitas variações dentro da cor que precisa ter. E é legal essa questão de cultura, assim, porque a pessoa realmente, assim, pessoa física, assim, não tem ideia desse benefício, né? Não tem. Nem digo só a pessoa física leiga. É isso. A gente, no meio da engenharia, já não tem todo esse conhecimento na massa, né? Na universidade, curso de materiais. Concreto, argamassa. É o material de envoltória, né? Exatamente. E o vidro está se tornando esse material de envoltória, né? A esquadria em si. Mas o conhecimento não é muito disseminado, não. É quando a gente entra nesse mundinho mesmo. E Luísa, como é que é essa cadeia, né? Por exemplo, seja nem o exemplo de uma casa, mas se eu estou construindo um prédio, eu não vou comprar diretamente de você, né? Da Guardian. Como que é essa cadeia? Se pudesse explicar um pouco. Então, a Guardian é uma usina. Então, isso que eu comentei de produzir, né? Transformar a areia em vidro. Então, a gente trabalha e vende as chapas. Toda a linha de vidro plano, né? Se fala que a Guardian faz. Ou seja, o vidro incolor, espelho, vidro de controle solar, mas trabalhando nas chapas ali, tamanho padrão, 2,40, 3,21, vidro comum. Tá. Aí, o cliente direto da Guardian é outra indústria, que é o processador de vidros. Então, o processador, ele compra as chapas e aí vai cortar, vai lapidar, vai temperar, laminar, insular, fazer todos esses outros processos que eu comentei. Em geral, esse processador de vidro vende para o fabricante de esquadrias. Que aí ele vai comprar o alumínio, montar a janela e colocar o vidro dentro. E o fabricante de esquadrias fornece para a construtora. Então, o vidro produzido na Guardian é praticamente uma commodity, né? A base para ser processado e chegar com a solução final lá na construtora. Mas vocês, ao mesmo tempo, têm que ter contato com todos esses, né? Exatamente. Imagino, para que conheçam o seu produto, para que saibam o benefício, né? Que é uma cadeia tão longa que muitas vezes vira um telefone sem fio, né? Então, por exemplo, vocês estão lá especificando o vidro, na hora passa para a arquitetura, passa para o setor de projetos da construtora, o setor de projetos passa para compras, aí quando começa a cotar, essa informação se perde. É o vidro prata, então tem esse outro vidro prata aqui, a mesma coisa, obra, igual. Né? Vai lá na obra e o negócio vira uma loucura. Sim.
Então, o meu papel dentro da companhia é esse, é dar o apoio técnico para os especificadores, então para os consultores de eficiência energética, para os arquitetos, para as construtoras, mas também fazer com que o negócio aconteça, gerar um negócio. Então, se eu estou especificando, mesmo estou trabalhando com vocês aqui um projeto, como eu comentei, são regiões diferentes. Faz sentido eu especificar isso? A gente comentou, né, dos vidros low-E. Trabalhar com vidro low-E numa região que talvez não tenha um grande fornecedor, ou aquela construtora não trabalha com nenhum parceiro, né, que trabalha com esse tipo de vidro. Eu tenho que entender o negócio. Quem trabalha com quem? Como que vai... esse negócio vai funcionar, né, na parte de vidro. Eu tenho que atender os critérios técnicos, mas também tenho que pensar em como aquilo, se a construtora vai conseguir comprar, de quem que ela costuma comprar. Se o fornecedor consegue atender. Se o fornecedor consegue atender no prazo. Porque muitas vezes é isso, eu preciso, mas eu preciso para amanhã um vidro. Faz sentido eu especificar um vidro da Guardian Europa para trazer amanhã? Não. A gente precisa achar uma solução que funcione. Então, fazer essa conexão para que seja atendida a solução que vai atender bem a obra, né? Porque às vezes assim, a gente até muitas vezes faz um trabalho de tentar propor uma composição de fachada, né? Onde você tem uma estética igual em todas as fachadas, né? Em todas as direções, mas eficiências diferentes, porque você precisa, né, de uma eficiência melhor numa fachada norte e tal. E aí, após todo esse trabalho, você barrar num custo de frete. Às vezes porque você está num local meio isolado e aí acho que tem que ser pensado nessa solução em conjunto, né? Eu acho que isso levantou é legal. Devido a essa questão do custo, né? E os projetos terem aumentado a área de vidro, a área envidraçada, isso é algo que a gente tem criado uma solução com as incorporadoras, que é redistribuir a eficiência ao longo das fachadas, né? Porque, como a gente já falou, a estética a gente consegue trabalhar no que precisar. Mas eu preciso do mesmo tipo de vidro na fachada sul do que da fachada norte? Não, né? E, nossa, o que a gente tem conseguido de economia assim, nessas especificações é bem legal, assim. E até ambientes, né? Por exemplo, uma janelinha de banheiro, por exemplo. Não precisa ter um vidro... Ele não é representativo. Exatamente, né? Exatamente. Então, esses trabalhos também de flexibilizar o projeto também é uma evolução que o mercado está tendo para conseguir chegar num custo cada vez mais competitivo, né? É um trabalho de engenharia, né? Que você faz. E é muito isso de... Eu vou no arquiteto, ele me diz que precisa de determinada estética. Aí eu converso com vocês, eu preciso de um índice e tal. Eu vou na construtora, eu quero essa estética, esse índice, mas esse preço. Então, é tentar juntar todos... Geralmente é um cobertor meio curto, assim, você cobre de um lado, descobre do outro. Mas chegar numa solução que funcione para todo mundo, né? Não, bacana. Você comentou da composição ali de prata, mas tem outros metais que entram na sua composição? Sim. Qualquer tipo de metal? Não, tem assim... Cada um dos vidros de controle solar tem uma receita de metais diferentes. É como se fosse vários targets, assim, de metais que vão fazendo a deposição. Então, por exemplo, agora geralmente dia 20 fecha a programação da produção. E aí vai ser determinado o que vai ser produzido ao longo do mês. Então, eles já fazem o posicionamento, né, dos targets de diferentes metais para poder produzir aquilo. Então, por exemplo, teve um dos vidros que a gente lançou no ano passado, que é o G31, que é um vidro que a gente trouxe uma tecnologia de fora, que é a metalização com titânio, que é uma coisa que até então a gente não trabalhava, né, dentro da Guardian, mas era buscando o quê? Um vidro com eficiência, reflexão mais leve e entrada de luz controlada, sem precisar da prata, porque em alguns projetos esses vidros com prata tinham algum tipo de barreira, então a gente precisava de um vidro eficiente e que não tivesse tanta reflexão. Aí a gente foi atrás do desenvolvimento dessa metalização com titânio. Que legal. Deve ser uma baita engenharia para conseguir chegar nisso, né? É um trabalho de engenharia também, é isso, para você, a combinação dos metais, que esteticamente ele funcione laminado, funcione insulado, porque é isso, às vezes você chega, quando a gente vai fazer o desenvolvimento de produto, né, tem a parte de olhar os mockups.
E a gente vai lá na fábrica, olha, tá, esse aqui tá com índice perfeito, mas esteticamente não dá para provar. Legal. Esse esteticamente tá bom, mas não tá ainda bem. Então é um trabalho de teste e desenvolvimento que E esses metais, a maioria, se consegue extrair isso no Brasil ou vocês importam? Isso que eu ia perguntar. eu não sei te dar a informação assim... Da fonte. Da fonte exatamente. Esse realmente eu não... Mas deve ter alguns 100% nacionais, né? Porque o Brasil tem muito minério. Até né? legal isso, levantar depois. Eu acho que é um apelo bacana, assim, né? Sim. Um vidro que é 100% nacional, explicar, extraído aqui, produzido aqui. Sim. É bacana, é interessante. Porque o pessoal não... Acho que é só areia, né? Mas tem um dos materiais que vai na produção do vidro que é a barrilha. Esse é um material que não tem no Brasil. Então, assim, todas as usinas acabam trazendo de fora. O que é assim. a barrilha? A barrilha, ela funciona como fundente. Então, ela ajuda a diminuir um pouco a temperatura para derreter, né, toda a areia. Um solvente de... Porque, digamos, o maior consumo do forno, né, é energia para esquentar. Então, é um forno gigante onde a gente faz o vidro. Então, você precisa de altas temperaturas. E lá no começo você comentou que outro insumo que entra é o caco de vidro. O caco de vidro também. E hoje, qual o percentual que entra, assim? Porque é reciclado isso, imagino, né? Esse, eu não sei exatamente também te dizer qual é a porcentagem. Acho que varia um pouco essa questão da porcentagem do caco de vidro. Mas, no geral, é caco da própria produção. Então, às vezes acontece a quebra ao longo da produção e volta. Ou mesmo caco que a gente compra dos nossos clientes para colocar no processo. Então, não... O caco sempre vai ser totalmente reaproveitado, né? O vidro é um material que é 100% reciclável. É 100% reciclável. E vocês têm hoje algum trabalho também de logística reversa? Com as incorporadoras, por exemplo? Chegou na obra, lá foi instalar a esquadria, quebrou. Quebrar, né? Vocês dão algum suporte para eles nesse sentido? Não, essa parte, assim, de forma estruturada, não acontece. Mas existem as empresas que fazem essa compra porque acaba que esse caco é destinado para outros usos. Não necessariamente todo o caco pode voltar para o forno para fazer um vidro incolor. Mas, por exemplo, garrafas, outros tipos de uso, esse material é totalmente reaproveitado. Não, bacana. E a Guardian é uma empresa multinacional? Isso. Ela é uma empresa americana. Então, nasceu nos Estados Unidos e hoje tem presença, assim, mundial mesmo. Então, se a gente pegar a referência mesmo, o Burj Khalifa, em Dubai, é com vidro da Guardian. Nos Estados Unidos, né, tem várias obras também com vidro da Guardian. No geral, o vidro a gente não conhece muito marca. Sim. Né? É um prédio de vidro. Mas tem várias grandes referências, assim. E Luiz, a gente... Assim, um assunto que sempre chega para mim, particularmente, que eu tô nesse dia a dia, né? É a questão de gerar energia nas fachadas, né, e tal, e sempre, e isso está sempre no futuro ali, e a gente tem dificuldade de indicar, né, porque é algo que é muito incipiente, a gente ouve na academia, em pesquisa, isso acontecendo, mas ainda é muito incipiente. Como que você vê isso? A Guardian já tem projetos nesse sentido? Fala um pouco pra gente. A parte de geração de energia no vidro não é exatamente a massa de vidro que vai gerar energia. Mas assim como a gente faz a composição do vidro laminado, eu posso laminar ele com uma célula fotovoltaica. Então, já se fala, né, muito do BIPV, que é a construção, linkar a geração de energia com a arquitetura também. Não necessariamente deixar aquela célula super exposta, mas usar outros efeitos arquitetônicos para que aquilo fique mais harmônico com a fachada. Então, já existem algumas iniciativas pontuais, assim, de desenvolvimento. Essa tecnologia já existe, mas ainda não tem nenhuma fabricação, né, dessas células no Brasil. Mas alguns, assim, os primeiros projetos estão começando a ser desenvolvidos. Estados Unidos, Europa, já tem alguma coisa assim, já um produto já assim sendo vendido assim com essa tecnologia? Tem assim várias referências até de
Porque, por exemplo, você pode fazer isso, laminar, né, a célula e laminar como se fosse uma espécie de um PVB, mas um outro material que ele esconde a célula. Então, você faz painéis que você olha, parece que é ACM, por exemplo, mas é o vidro aplicado. Não necessariamente só, a gente pensa muito nessa geração de vidro, no vidro translúcido, né? Mas tem muito das áreas que são áreas, digamos, mortas na fachada, que poderiam estar gerando energia. Então, frente de laje, usar algum desses efeitos arquitetônicos ou paredões, assim, né, que fariam revestimento com outro material. Mas essa tecnologia, então, ela não permite que você, de dentro, você não tem um vidro, você não enxerga para fora. Aí são diferentes tecnologias. Você tem a que fica mais translúcida, você percebe, assim, que tem algum... Sim. Digamos, alguma coisa ali naquele vidro, mas fica muito sutil. E tem essa parte que é para as áreas que seriam áreas de fechamento mesmo, mas aí você faz esse fechamento, esse revestimento com o vidro com a célula fotovoltaica. Sim. Legal, né? Isso aí ia revolucionar muito. É um assunto que sempre vem, mas a gente nunca consegue. Fica, vamos ver, né? Vamos ver, porque precisa que a gente depende de vocês, né? De certa forma, das indústrias, né? Que desenvolvam mesmo essa solução. Porque a eficiência também, eu imagino que ainda deve ser relativamente baixa, né? E o custo deve ser alto, né? Desse tipo de tecnologia ainda, porque não tem escala, né? Mas, e no geral, assim, a discussão até dentro desse, né, nesse quesito, a eficiência vai ser menor do que a geração num telhado. Provavelmente vai, porque mesmo pelo posicionamento, você não tem insolação o dia todo, mas é muito mais a comparação entre eu ter uma parede cega e eu ter uma parede com geração de energia. Isso. O que É complementar, né? Exatamente. Entra como complementar mesmo. Não, acho que não é como criar uma fonte de receita adicional, uma coisa que você não está usando ali. Né? Então, exatamente. Acho que isso... E acho que... eu tenho visto nos Estados Unidos, assim, alguns trabalhos já, tipo, de telhas convencionais, assim, já com fotovoltaico, já num valor bem viável, já quase virando uma linha de produção em larga escala. Acho que até a Tesla tá com uma tecnologia bem legal nesse sentido. E os vidros é algo que sempre está ali com o sol, geralmente, e exatamente. Aqui dá para explorar alguma coisa bacana, né? E fora essa questão da geração de energia, o que você tem visto, assim, de inovação no teu setor, assim, nessa área de vidros, que você pode compartilhar? Assim, essa questão da busca sempre pelos vidros cada vez mais neutros, mas que tenham algum tipo de eficiência. E outra discussão que eu tenho recebido algumas consultas e mesmo internamente na empresa a gente já teve, é a questão de proteção dos pássaros. Então, vidros que sejam amigáveis aos pássaros, né? Hoje, no Brasil, a gente ainda não tem uma norma, uma normativa, uma forma de medir isso. Mas já está surgindo uma certa curiosidade sobre esse tema. Então, mundialmente, na Guardian, a gente tem algumas soluções já, mas acaba que não veio para o mercado nacional ainda porque não tem uma normativa. Então, os próximos passos, né, seriam a gente caminhar para desenvolver isso, mas, por exemplo, o que você tem que fazer para o pássaro não enxergar o vidro como barreira? Ele vê uma barreira ali. Uma das formas é fazer como se fosse uma serigrafia, pintar o vidro com bolinhas num padrão específico que o pássaro enxerga que tem aquelas bolinhas e não vai colidir. Outra forma, que é uma tecnologia da Guardian dos Estados Unidos, é uma metalização, assim como a gente faz o coater do vidro de controle solar, só que é uma metalização UV. Então, tem, digamos, linhas assim espaçadas no vidro que o pássaro enxerga, um comprimento de onda que o pássaro enxerga, mas o humano não. Ah, que legal. Então, você mantém a mesma estética da fachada. Não, precisa colocar bolinha no vidro, o arquiteto, o que ele vai fazer com você? Exatamente, eu quero vidro transparente, não quero bolinhas. É uma das formas de fazer, mas essa questão da tecnologia com UV seria o supra-sumo, assim, nessa questão de... Que legal, porque realmente, né, as esquadrias são um dos principais
fatores que os pássaros... Nossa, lá em casa, vira e mexe, tem um... A gente tinha no escritório da Tião que sempre vivia bicando ali, né? Não, e aí tem gente que vai e cola um adesivo de passarinho, assim, pra ele... Olha, enxerga que tem um passarinho aqui, mas isso não funciona. O que funciona é um padrão específico ali pra ele ver como barreira. Pois é. Não, mas é interessante. E vamos falar um pouco de custo também, Luiz, acho que é legal. Como que tá a proporção hoje, assim, do vidro convencional pro vidro com tecnologia? Pensando nessa solução para o incorporador, né? Para o edifício, né? Que você tem visto hoje, assim, pensando no conjunto final, porque é isso que eu acho que importa, né? Esquadria, acho que um padrão legal, assim, uma esquadria, não precisa ser nada, uma comparação, assim, do mais tecnológico, mas acho que o que tem mais, assim, já tem no mercado, em maioria, que acho que é um padrão intermediário, versus o convencional. O que impacta isso hoje financeiramente? Hoje, assim, fazendo uma comparação, por exemplo, de um vidro laminado em color comum para um vidro de controle solar de entrada, digamos assim, numa mesma composição, digamos, 2 laminados 4x4, é cerca de uns 20% a mais que um vidro em color comum. Se a gente colocar isso no conjunto da esquadria, vamos lá, chutando alto, vai ser, assim, menos da metade o custo dessa esquadria em vidro. Agora vocês me ajudem com a matemática. Uns 10% ali, né? Exatamente. Cerca de uns 10% de diferença que... Sim, totalmente plausível, assim. Exatamente. Né, de absorver. Porque daí, assim, a gente investe um pouco mais numa fachada que precisa, né, e compensa um pouco, reduz esse 10%, né, que assim, 10% num volume de fachada de vidro grande é bastante, mas se você já minimiza essa com um pouco de engenharia e coloca só 10% onde realmente precisa, né? Não, e é uma solução definitiva também, né? É um material que você vai aplicar, não vai mudar a cor ao longo do tempo, não vai precisar de nenhuma manutenção em relação ao vidro, que é diferente, porque muitas vezes o que acontece na hora de fechar, o incorporador decide colocar um vidro incolor. Mas ao longo do tempo o desconforto acontece. Aí é aplicado uma película, por exemplo. Isso eu ia te perguntar. Aí você tem o custo da película a mais, que também é uma solução que ao longo do tempo vai se deteriorando, você tem que fazer a substituição dessa película. Então, talvez colocando na ponta do lápis ao longo do tempo, você investir numa solução que ali você colocou uma vez e tá resolvido. Porque o custo, né? O custo hoje de um edifício, ele na verdade ele é a construção, lógico que o bolso é de pessoas diferentes, mas se você olhar a vida útil, né, de um edifício, o custo operacional é muito mais alto que o custo de construção, né? Exatamente. Então, aí a eficiência faz muito sentido, né, você pensar. Mas é que hoje a incorporadora, ela pensa em lançar e vender, né, o condomínio que depois absorve essa eficiência. Sim, e um ponto, até pensando nessa questão de manutenção ao longo do tempo, e custos e tudo mais, uma das maiores dificuldades que a gente enxerga, não só na construção civil, mas eu digo em toda a indústria, é mão de obra. Então, cada vez mais eu percebo as construtoras querendo industrializar os processos. Sem então dúvida. é isso, fazer um revestimento de fachada que eu não dependa de um trabalho 100% artesanal. E aí, essa questão da fachada, da esquadria, o vidro, é uma forma de se industrializar também, né? Porque vai ser fabricado numa indústria e instala na obra com a mão de obra especializada. Essa questão da falta de mão de obra aí, a gente está percebendo que muitos lançamentos não estão sendo feitos por causa que não tem mão de obra para começar a obra. E já vê um movimento de muitas fábricas de construções. A gente já trouxe aqui especialista em wood frame, madeira engenheirada, steel frame está crescendo muito. Então, e aí vocês combinam a solução de vidro com essa industrialização, para quem está incorporando, faz total sentido, né? E você minimiza erro, né, também. Exatamente. Muito erro, qualidade. Torna um pouco muito mais detalhada, assim, né? Então, dentro do mundo das esquadrias mesmo, tem crescido muitas fachadas unitizadas, né? Que funcionam como um Lego mesmo. Todo o processo é feito dentro da fábrica de esquadria, e aí você vai lá e só encaixa. Tipo um leguinho. Sim.
E principalmente acho que no residencial, né, que tem muito esse apelo do comercial, do conforto, esse apelo comercial do conforto, porque o cara que está comprando é o cara que vai estar lá, né, o dia todo. E eu vejo ainda, e aí até é um trabalho que a gente tem tentado explorar mais com os nossos clientes, pouca divulgação, assim, sabe? Pouca uso disso, porque a gente tá falando de algo que agrega valor real, assim. Você tá falando de agregar conforto na vida da pessoa. Então, tem vezes que você vê, assim, né, no material do projeto lá do edifício, sustentabilidade, lâmpadas LED, vidros low-E, o que você quer dizer com essa água, sustentabilidade? Qual é o benefício disso? É um negócio assim, né, que acho que falta um pouco é um pouco do nosso papel também, desmistificar isso, né, e trazer o real impacto, né. E educar muitas vezes os times comerciais das construtoras, né. Total. Porque é isso, olha esse piso, olha essa torneira, são coisas assim, um pouco mais estéticas, talvez, do que não conseguem passar a ideia do conforto, de como a pessoa vai se sentir ali dentro. Então, a gente até tem feito um pouco desse trabalho com as construtoras. Eu sempre falo, você vai colocar esse vidro, mas se você precisar de apoio com o teu time comercial, pra gente explicar os benefícios, porque é a mesma coisa da casa. Se a pessoa não sabe, ela não vai reparar naquilo. Então, assim, soluções muito simples mesmo. Até a gente deixou com uma construtora aqui em Curitiba recentemente, que eles fizeram uma mesa de materiais, assim, para entender a engenharia do que eles estão aplicando. E aí é uma caixinha com uma lâmpada no meio que esquenta, e aí de um lado um vidro incolor comum e do outro lado um vidro com controle solar. Aí a pessoa que vai lá visitar o showroom, ela coloca a mão dos dois lados e sente, nossa, aqui realmente está passando mais calor, aqui não. Ou mesmo você enxerga a lâmpada, né? Quando você tem um vidro incolor, tipo aquela luz bem forte. E se tem um vidro que controla um pouco mais a luminosidade, fica mais confortável. Então, soluções simples, mas que você tem que deixar de forma fácil, acessível, né? Exato. E vocês já fizeram algum trabalho assim pós... por exemplo, instalou um vidro de alta tecnologia e depois fez algum trabalho de medir ou essa eficiência e conforto, chegaram já a fazer alguma coisa assim? Estruturado, assim, confesso que não tenho esses números, assim, do estudo para te passar. Porque isso é bem legal, né? Assim, com certeza. Fazer a gente faz isso quando a gente faz os comissionamentos das obras, né? Compara, assim, o que foi projetado versus o que está sendo... o que foi executado. Mas é legal porque, por exemplo, comparar realmente, puxa, o fator solar era tal, né? Então era previsto que a gente barrasse tanto de iluminação e vamos comparar com o dia como tá lá fora para ver que... E vocês já, nesses comissionamentos, já chegaram a medir algo assim? A gente mede e geralmente fica muito próximo do que foi estimado. Sempre dá uma variação por causa do dia, né? O software ele usa um padrão de iluminação do dia, às vezes é difícil calibrar o ambiente externo da mesma forma que... Mas é muito próximo, assim. Sim. E aí essa questão de... Eu acho que de passar isso para o público... todo mundo já teve aquele ofuscamento, né? Ofuscamento, acho que problemas do dia a dia, assim, de... Poxa, tendo que fechar a janela num dia que está ensolarado para ver TV, né? Então, trazer talvez a realidade do problema do dia a dia relacionado ao vidro é algo que vai ajudar essa cultura... Sim. Eu sempre brinco que o vidro é tipo um óculos de sol que você coloca na fachada, né? Quando você está dirigindo, tá incomodado, vai lá e coloca o óculos. É como se colocasse o óculos na fachada, já que você não vai sentir esse desconforto do ofuscamento. Bacana. E a gente vê no resultado, às vezes, diferença no valor absoluto, mas quando você pega, né, os ambientes, né, o ambiente de um lado, o ambiente de outra fachada, a diferença entre eles é sempre bem comparável à realidade mesmo. Sim. E o próprio, assim, o fator solar, né, a gente passa um número exato. Mas é um número medido em laboratório do centro do vidro. Uma amostra, né? Uma amostra. Então, tem vezes que tem essa discussão, assim, dependendo... chega da consultoria para a construtora, aí precisa de um fator solar 40. Falou, mas eu tenho esse aqui que é 40,5.
Não, Não. 40. Mas então tem uma variação leve. Sim. Não, legal. E Luísa, hoje, por exemplo, como que as pessoas, como que a incorporadora consegue achar esse apoio da Guardian? Assim, vocês têm um canal de contato via site? Acho que é legal explicar um pouquinho como eles conseguem te acionar, né, para trocar informações, né, e se ajudar nessa melhor definição, né? Então, dentro do nosso site, hoje a gente tem até várias ferramentas, não só o contato, tem um espaço para contato, né, que vai cair no nosso canal lá, que vai acabar chegando em mim em algum momento. E tem as ferramentas mesmo que as pessoas podem fazer consultas self-service, digamos assim. Então, essa ferramenta de simular, ver qual é o resultado, o fator solar desse vidro, de outro. Ferramenta também para visualizar, coloco uma composição de vidro e vejo como mais ou menos aquele vidro fica esteticamente, e mesmo um localizador de projetos. Então, por exemplo, eu preciso, vocês estão trabalhando lá um Sunlight, aonde eu tenho uma obra de Sunlight no Brasil para ver como legal. fica. E aí eu pesquiso lá e é uma ferramenta linkada com o Google Street View. Então você vai lá, tem esses prédios em Curitiba, eu vejo no Street View como ficou. Qualquer coisa vai lá, passa e vê, passa, né? exatamente. Isso é legal. Então tem algumas Isso é bacana, ferramentas já que a pessoa mesmo pode consultar as informações no site. Essa questão da cor, né, do vidro é uma coisa que sempre gera dúvida, né, na hora de definir. Fala, puxa, mas será que é muito refletivo? Será que esse tom vai ficar legal quando bater o sol e tal? Exatamente. Né? Daí é bom que vai lá e vê como E é isso, às vezes você olha, né, faz a simulação, eu preciso desse índice. E, sei lá, é um projeto que tem vidro incolor e o índice é só um vidro azul. Aí você simplesmente passa isso pra frente, o arquiteto vai... Nossa Senhora! Não é isso. E é difícil por foto, né? Porque a foto, ela não reflete, né? Você precisa ver algumas vezes, né? Ver num dia ensolarado, ver num dia nublado, ver no... O vidro é um material muito delicado nesse sentido, assim... Porque varia a luz, varia a fachada e mesmo o conjunto com a esquadria. Se eu tenho uma esquadria escura, se eu tenho uma esquadria clara, ele acaba refletindo de uma forma diferente, assim. Então, a gente faz todo esse trabalho de trazer uma amostra, uma foto e tudo mais, e mesmo montar um protótipo na obra. Eu acho que a melhor forma de você conseguir enxergar é ir lá, montar o conjunto da esquadria, do vidro, do ACM, do que vai ter, fazer um protótipo e ainda assim olhar em vários horários diferentes para isso que eu ia falar, entender. Porque a nossa equipe volta e meia leva, né? Leva as amostras de vocês lá, uma maleta no cliente e fica olhando e tal, e olha daqui, olha lá, mas é difícil, né? Você ter a proporção de quando você vê uma fachada mesmo, né? É difícil você conseguir comparar, né? E digamos que você só tem a amostra, ainda tem, assim, formas melhores de ver a amostra. Então, se eu olhar na luz interna aqui, não seria o ideal. Melhor você levar para fora, coloca, tipo, apoiado numa janela, assim, que aí você vai longe, enxerga como que ele fica, né? Não, bacana. Fantástico, Luísa. Acho que é muito bacana esse trabalho e acho que o podcast ele tem também essa função de passar essa mensagem, assim, a gente explicar um pouco esse universo técnico que a gente acaba vivendo, que é muito nichado e é interessante para as incorporadoras saberem que tem esse apoio técnico de uma empresa com anos de mercado, multinacional, com conhecimento, com estrutura técnica para dar esse suporte, né? Com Porque certeza. um edifício, o vidro é uma das partes mais relevantes aí da construção civil, né? Então, parabéns, Heloísa, pelo trabalho que você tem feito, fantástico. Acho que a Guardian é um parceiro da Forte, também no dimensionamento dos projetos. Eles nos ajudam muito, principalmente também trazendo o que tem de novo no mercado, para a gente saber também o que especificar para os nossos clientes. Então, é muito legal essa troca que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu agradeço. Tá, agradeço a parceria também, em poder trabalhar nos projetos junto com vocês. E o nosso papel é esse de troca, né? Também entender as necessidades do mercado, o que a gente precisa desenvolver, como a gente pode ajudar. É esse o nosso papel. Legal, que bom, Heloísa. Obrigado, então, pela conversa. Parabéns pelo trabalho de vocês.
seguimos aí mais alguns projetos, né? Com certeza. Então esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.